Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os determinantes, que é o assunto que a gente está estudando agora nesse mês de agosto, na nossa disciplina de eletiva de matemática. E a gente vai ver, por exemplo, como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, de uma matriz quadrada de ordem 1, quer dizer, uma linha e uma coluna, e como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. Uma matriz de ordem 1 é quando a gente tem apenas um elemento, Esse elemento ele está na primeira linha e na primeira coluna. A gente só tem um elemento na primeira linha e na primeira coluna. Então a gente chama essa matriz, esse determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, uma linha e uma coluna. Então, se ele só vai ter uma linha e uma coluna, ele vai ter só um elemento, essa matriz ela vai ter só um elemento, e a gente vai calcular o determinante desse elemento. A gente pode representar determinante de A, ou pode representar apenas pelas barrinhas, pelos módulos. Quando aparecem essas duas barrinhas, esses dois módulos, e a gente tem aqui um valor aqui dentro, um valor maiúsculo representando um conjunto. Essa representação é uma representação de determinante. Esse A minúsculo é uma representação de elemento, maiúsculo representação de conjunto, minúsculo representação de elemento. Então, se só tem um elemento, o determinante dessa matriz de ordem 1, uma linha e uma coluna, vai ser o próprio elemento. Aí a gente tem aqui o exemplo. As barrinhas, representando o determinante. Então, determinante de 4. Como só tem um elemento, só o valor 4, o determinante vai ser o próprio 4, vai ser a resposta. Então, todas as vezes que a gente tiver para calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, a resposta vai ser o próprio valor que tem dentro da matriz. Determinante de uma matriz de ordem 1, só tem um elemento, que no caso aqui é o menos 5. Então, vai ser o menos 5. A nossa resposta é o menos 5. Como é que a gente sabe que é um determinante? As barrinhas elas vão indicar que a gente está calculando o determinante. O determinante de menos 5, então vai ser o menos 5, já que só tem uma linha e uma coluna. E se a gente tem que calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, quer dizer, duas linhas, está aqui a primeira linha, está aqui a segunda linha, e duas colunas, primeira coluna, segunda coluna. Então, se a gente vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, onde a gente tem duas linhas e duas colunas, a gente vai fazer o produto do meio pelos extremos, ou o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Aqui é uma diagonal, a gente vai multiplicar, e aqui é outra diagonal, a gente também vai multiplicar. Aqui é a diagonal principal e aqui é a diagonal secundária. Então, é o produto da diagonal principal, no caso, A vezes o D, está aqui, A vezes o D, é esse produto, A vezes o D, menos o produto da diagonal secundária, B vezes o C. Aí aqui a gente tem exemplos com número, Calcular o determinante dessa matriz. Por que a gente sabe que é um determinante? Está aqui as barrinhas. Se não estiver lá a palavra, Se não estiver escrita a palavra determinante, mas se a gente tem as barrinhas, essas barrinhas que são os módulos, eles indicam que a gente vai calcular aqui o determinante desse conjunto, desses valores. Então, na diagonal principal, a gente tem o 4 e o 1 negativo. Então, vai ficar o 4 vezes o 1 negativo. Essa é a nossa diagonal principal. E a nossa diagonal secundária? A gente tem o 6 e o menos 3. Então, menos, aqui sempre vai ser menos, aqui fora. A gente vai ter o 6 vezes o menos 3. Você também pode colocar o menos 3 vezes o 6. A multiplicação ela é comutativa, A ordem aqui dos fatores não vai alterar o produto. Então, a gente tem 4 vezes o menos 1, que é a diagonal principal, menos o 6 vezes o menos 3, que é a diagonal secundária. 4 vezes 1 negativo vai dar 4 negativo. 4 vezes 1 é 4. Na multiplicação de números inteiros, sinais diferentes,
o resultado é negativo. Então, a gente tem o primeiro resultado é menos 4. Esse menos é da fórmula, né, da princípio da multiplicação de determinantes de ordem 2. E a gente vai ter o segundo resultado, que é 6 vezes o 3, 18. Sinais diferentes, negativo. Então, vai dar menos 18. Menos com menos é mais. Então, a gente vai ficar menos 4 mais 18. Né? Quando a gente tem dois sinais juntos, eles estão multiplicando. Na multiplicação de sinais iguais, dá positivo. Se a gente deve 4 e tem 18, então a gente vai ficar com 14 positivo. A gente pode dizer 18 menos o 4. A resposta é 14. Então, o valor desse determinante é igual a 14. E a gente tem aqui um segundo exemplo. A gente tem o 5 negativo e o 1 negativo na diagonal principal. Então, vai ficar 5 negativo vezes 1 negativo. Coloco o sinal de menos, né, da definição do cálculo. E na diagonal secundária, a gente tem 2 vezes o 3. 2 vezes o 3. 2 vezes 3, o 3 vezes o 2 é comutativo, então não importa aqui a ordem. Da mesma maneira aqui, menos 5 e o menos 1. A ordem também não vai alterar o resultado. 5 vezes 1 é 5. Na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Então, aqui é 5 positivo. Sinal da fórmula. 2 vezes o 3 é 6. Sinais iguais, também positivo. Então, a gente vai ficar com 5 menos o 6. Se a gente tem 5 e deve 6, então a nossa resposta vai ser 1 negativo. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.